Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o canal para falar inglês. O meu nome é Marlon. Na aula de hoje, a gente vai aprender uma situação em que, quando pensarmos na palavra ter em português, não traduziremos essa palavra como have no inglês. Não utilizaremos have nessas situações que vamos ver a seguir. E que situações são essas? Indo direto ao ponto. Toda vez que você pensar em português em uma frase que se inicia direto ali com a palavra ter, por exemplo, o primeiro exemplo que vamos ver aí, tem um ótimo restaurante ali na esquina, tem um restaurante excelente ali na esquina. Tá vendo? Eu começo a frase pensando, tem um restaurante excelente. Nesse caso, ter pode ser substituído por haver, correto? A gente pode dizer assim em português, há um ótimo restaurante ali na esquina. Sempre que isso acontecer, eu utilizarei um verbo diferente no inglês, que é o verbo there be, né? There be será conjugado, né? O be será transformado aí. No caso aqui eu estou falando no presente. Tem. Então eu vou dizer assim: There is an excellent restaurant around the corner. There is an excellent restaurant around the corner. Então, é incorreto dizer have an excellent restaurant around the corner. Por quê? O verbo have ele é utilizado quando falamos de posse, né? Então, ele vai ter sempre alguém tendo alguma coisa. Eu tenho, você tem, eu tenho um celular, você tem um cachorro, ele tem uma casa. Aí sim, utilizamos o have. Quando a ideia é de existência, a ideia é do verbo haver, não utilizaremos o have. Então veja só mais uma frase onde começamos essa frase com a ideia de ter. Ó, não tem, agora comecei na negativa. Ó, não tem ninguém lá dentro. There isn't anybody in there. There isn't anybody in there. Então, o is na negativa, né? Eu posso falar there is not anybody in there, ou posso contrair e tenho aí a palavra isn't. There isn't. Junta os sons. There isn't anybody in there. Veja só agora como fica a pergunta, né? Para perguntar, eu vou trocar de lugar a palavra is com a palavra there, né? Vou fazer essa inversão. Então, eu tenho aí. Is there a drugstore nearby? Tem uma farmácia aqui por perto? Is there a drugstore nearby? Então, estou falando até agora de coisas no singular, né? Um restaurante, uma farmácia. E se for plural, então? Por exemplo, people, pessoas, né? Muitas pessoas, pessoas demais. Too many people. Aí você chega ali para fazer uma prova, um concurso, e aí tá cheio de gente naquele lugar, né? E você fala assim, tem gente demais para fazer a prova. Né? Ó, começou a frase pensando em ter, então esquece o have. Nesse caso aqui, vai para o plural, o is vai se transformar em are. There are too many people to take the exam. There are too many people to take the exam. Próxima frase, aí é negativa, né? Também no plural. Não tem muitas opções de entretenimento nessa cidade. Não há. Ó, o verbo haver pode ser trocado, então eu tenho o verbo there be. Aí no presente, no plural, there aren't, negativa. There aren't many options of entertainment in this town. There aren't many options of entertainment in this town. Perguntando o mesmo fundamento, faço a inversão aqui ó, de are com there. E aí eu tenho a seguinte frase. Are there other students in our class? Tem outros alunos na nossa sala? Are there other students in our class? Are there other students in our class? No passado. Então, olha só, falamos do presente, vamos falar no passado. Aqui agora assim, ó, teve, né? Houve. Houve um show de rock. Teve um show de rock. O que acontece, né? No português, o verbo haver ele tem um uso um pouco, me parece que ele tem um uso um pouco mais formal, né? Então é mais comum a gente utilizá-lo na escrita de um texto, por exemplo, do que na fala do dia a dia, né? A fala do dia a dia é tem, não tem, teve, tinha.
Então, vai ficar assim no passado, ó. O there is, que a gente viu lá no começo, vai se transformar em there was. There was a rock concert here in the city last week. There was a rock concert here in the city last week. Legal, né? Então, olha só, a negativa, ó. There wasn't. There wasn't anything to eat at that place. Tinha nada para comer naquele lugar. Se foi uma festa e não tinha comida, né? Coisa triste, lamentável. So you say, there wasn't anything to eat at that place. There wasn't anything to eat at that place. Perguntando, olha só, lembre, né, de trocar, inverter a ordem. Was there? Teve alguma banda internacional tocando no evento? Was there any international band playing at the event? Was there any international band playing at the event? Vamos ver como fica então o plural no passado, ó. Tinha muita gente. Tinha duas pessoas, desculpa. Tinha duas pessoas procurando por você essa manhã. There were two people looking for you this morning. There were. Tinha duas. There were two people looking for you this morning. Negativa. Não tinha assentos suficientes para todo mundo. There were not. There were not. Se eu quisesse também eu poderia contrair. Eu teria então there weren't. There weren't enough seats for everyone. There weren't enough seats for everyone. There were not enough seats for everyone. Muito bem. Perguntando o mesmo fundamento, troca a ordem, né? Plural, passado. Were there enough seats for everyone? Tinha assentos suficientes, tinha lugares suficientes para todo mundo. Were there enough seats for everyone? Veja só então como fica no futuro. O futuro do verbo to be, né, uma das formas de construir o futuro com o verbo to be é usando ali will be, né? Então vou jogar o will no meio da estrutura, ó. Vai ficar assim: there will be, terá, vai ter. Eu acho que vai ter pouca, eu acho que haverá, eu acho que terá pouca água no futuro. Pouca água disponível no futuro. Água potável, né? Fresh water. Então vai ficar assim: I guess there will be very little fresh water in the future. Unfortunately, that's a sad prediction, but I guess there will be very little fresh water in the future. Pois bem, perguntando no futuro, ó, puxa o will para antes do there, né? Sempre na pergunta você tem esse fundamento de trazer o auxiliar para antes do there, nesse caso aqui. Will there be a chance for us to see each other again? Haverá uma chance para a gente se reencontrar novamente, para a gente se ver novamente? Will there be a chance for us to see each other again? Will there be, terá, haverá, né, mais formal. Olha esse uso aí que legal agora, ó. Has been, there has been. Aqui eu quero dizer de algo que vem acontecendo desde algum momento ou por tanto tempo, a determinado período de tempo, né? Então, eu estou falando aqui de tempo decorrido, de algo que se iniciou e se estende até o presente. Por isso, o uso dessa estrutura dessa forma. Então, eu vou falar assim, ó. Tem tido paz na minha vida desde que eu me mudei, né? Desde que eu me mudei para fora de algum lugar, né? Daquele lugar. There has been peace in my life since I moved away. There has been peace in my life since I moved away. Legal, né? Então, alguma coisa que tem ocorrido, tem havido paz na minha vida. There has been peace in my life since I moved away. Muito bem, eu posso combinar também o uso do verbo there be com os modais, né? Por exemplo, would, né? E aí vai ficar assim: haveria, ou informalmente teria. Se não fosse você, não ia ter acordo entre as partes. Não haveria acordo entre as partes. Então, o would, ele dá essa ideia de iria, essa ideia hipotética. If it weren't for you,
there would be no agreement between the parts. If it weren't for you, there would be no agreement between the parts. Um processo judicial, por exemplo, que alguém intervém e consegue estabelecer uma negociação. A outra palavra que caberia aí é a palavra should, né? Em combinação com essa mesma estrutura. There should be, deveria ter ou deveria haver. There should be more love and peace in the world. Deveria ter mais amor e paz no mundo. Deveria haver mais amor e paz no mundo. There should be more love and peace in the world. Então, grava isso aí. Começou a frase pensando na palavra ter, não coloca o have, tá bom? Lembra do verbo there be. E aí eu te mostrei algumas das possíveis variações, né? Presente, passado, futuro, presente perfeito, present perfect, modal verbs could, should, would, né? O could não foi aí, mas would, should, e há outras possibilidades, né, de conjugação desse verbo. Então, ter com sinônimo de haver, verbo there be. Se gostou dessa dica, deixa um like aí no vídeo, segue o nosso canal no YouTube, segue a nossa página no Facebook e nos vemos numa próxima. See you here next time. Thank you. Bye.